a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Igualdade de Género em Números. A igualdade entre mulheres e homens é um princípio fundamental da Constituição da República Portuguesa. Significa igualdade de direitos, de liberdades, de oportunidades, de escolhas, de participação, de reconhecimento e de valorização de umas e de outros em todos os domínios da sociedade. A igualdade de género é essencial ao desenvolvimento social, sustentável e democrático e à execução de políticas públicas adequadas, ajustadas a todos os cidadãos e cidadãs, no presente e no futuro, constituindo-se como imperativo civilizacional e garantia dos direitos humanos à escala local, regional, nacional e global, conforme prescrito pela ONU, sendo um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 2030, mais especificamente o número 5. A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género tem compilado indicadores estatísticos sobre vários temas na publicação Igualdade de Género em Portugal, Boletim Estatístico, que ainda evidenciam as assimetrias existentes entre homens e mulheres em Portugal. Neste programa, vamos conversar com especialistas, decisoras e decisores sobre os 10 temas que integram este boletim. E aproveitando a comemoração do Dia Internacional das Raparigas nas Tecnologias de Informação e Comunicação pela ONU, a 27 de abril, vamos neste 7º podcast refletir sobre as desigualdades de género existentes em Portugal ao nível da digitalização e das TIC. Para desenvolver este tema, temos connosco a engenheira Cláudia Mendes Silva, licenciada em Engenharia Informática pela Universidade de Coimbra, desenvolve o seu trabalho na área de gestão de programas e projetos, é consultora de tecnologias de informação na Siemens. É também embaixadora da Women in Tech em Portugal, uma organização internacional sem fins lucrativos que procura desconstruir os estereótipos de género nas profissões de tecnologia e atrair e envolver mais mulheres em áreas tecnológicas. Temos também o professor Dr. Arlindo Oliveira, licenciado em Engenharia Eletrónica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico e doutorado na mesma área pela Universidade de Berkeley, na Califórnia. Exerce a sua função como professor no IST, é diretor do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores e membro da direção da Caixa Geral de Depósitos. Como áreas de interesse destacam-se os algoritmos, a aprendizagem pelas máquinas ou a inteligência artificial. Muito obrigada a ambos por terem aceitado este convite e por estarem aqui hoje comigo para desenvolvermos então este tema. E vamos então dar início a esta conversa, começando por referir que, nas últimas décadas, as tecnologias digitais conduziram à automação e reorganização de um grande número de empregos, ao surgimento de novas práticas de trabalho e à criação de novas ocupações. Transformaram, e vão continuar a transformar, radicalmente o mundo do trabalho, com profundas consequências para trabalhadores e trabalhadoras. Uma das consequências diretas destas mudanças é o agravamento do gap entre mulheres e homens na área digital, não só ao nível do mercado de trabalho, mas também ao nível educacional. O que na prática se traduz em lacunas na inovação e no futuro de toda a economia digital e do conhecimento. De acordo com os dados da Eurostat, tem-se assistido a um aumento das pessoas diplomadas nas áreas das ciências, matemática, informática, engenharias, indústrias transformadoras e construção, mas a subida de homens tem sido mais acentuada do que das mulheres e o número de homens é sempre significativamente superior ao das mulheres. E a minha primeira pergunta é, em termos de recursos humanos afetos às áreas de investigação e desenvolvimento, dizem os dados que 50,4% dos homens têm como domínio de investigação as engenharias e tecnologias e apenas 27,6% das mulheres escolhe estas áreas. Do vosso ponto de vista, por que é que tão poucas mulheres escolhem trabalhar na área das tecnologias? Não sei quem quer começar. Cláudia, pode ir primeiro. Posso ir primeiro? Professor, eu com 14 anos fui para Trate-me só por Arlindo, deixa-me... Arlindo, nós estamos numa discussão anteriormente por causa disto que a nossa profissão não nos define como pessoas e é um bocadinho esta desconstrução também queremos fazer aqui. Eu com 14 anos, Ana, só para ter aqui um enquadramento, decidi ir para um técnico profissional de informática. Isto tudo porquê? Porque eu experimentei na altura. Na altura as máquinas, os computadores, ainda era tudo muito novidade, os computadores pessoais eram um luxo, nós temos computadores pessoais em casa, mas de facto eu experimentei trabalhar com a máquina, experimentei interagir com a máquina. E uma das coisas que afasta ainda a interação e a decisão das novas profissões e daquilo que temos verificado nas meninas é exatamente isto, é a experimentação, é o propósito. O que é que eu posso fazer com este conhecimento?
que é que eu posso fazer no futuro, interagindo com uma máquina? Como é que eu posso fazer parte da definição tecnológica dos novos produtos? Tudo isto é muito vago. A própria palavra engenharia é um chavão, porque não se consegue perceber, as meninas que estão a estudar não conseguem perceber o que é uma profissão de engenharia. Rapidamente conseguem traduzir o que é que um médico, ou um enfermeiro, ou um pasteleiro, ou alguém de uma caixa de supermercado faz no seu dia a dia. Um engenheiro resolve problemas, mas ninguém lhes diz como fazer. E esta incerteza, esta indefinição, causa-lhes alguma estranheza. Por outro lado, o nosso sistema educativo está muito parametrizado e a sociedade muito incutida que uma menina com boas notas a matemática vai se perder nas engenharias. Ela é boa para ir para onde? Para a medicina. A nossa sociedade também tem, as nossas meninas hoje e os jovens acedem a conteúdos programáticos das televisões e das áreas de streaming, em que o herói nunca é uma pessoa com conhecimentos tecnológicos que vai resolver um problema de propósito. Ou é um médico que está a lutar por a vida de alguém, está a resolver uma solução de propósito de vida, ou é um advogado que está a lutar por uma causa, ou é alguém que está ali nas lutas climáticas, e depois isso reflete-se nos tais role models, nas tais definições do que é que eu posso fazer com a minha vida para ter o propósito. Uhum. Aquilo que nós temos que desconstruir, de facto, é a beleza da engenharia, a beleza da tecnologia, e para estes novos nativos digitais, para eles é-lhes dado com naturalidade o acesso às tecnologias e à digitalização, o que é que eles podem fazer no futuro? E com exemplos muito práticos. E é esta praticidade que nós necessitamos no sistema educativo para que eles aprendam a arriscar, contactem desde cedo com as novas tecnologias, mas mais do que isso, aprender a aprender. Porque, como disse, isto é uma revolução, uma outra revolução industrial. E já se falava no passado em todas as revoluções industriais, o pânico era vamos perder os nossos empregos, não vamos conseguir, portanto, há aqui parte da humanidade que vai ser substituída por máquinas. De facto é que nós reinventamos-nos como humanos para utilizar a tecnologia no propósito da humanidade e da sociedade que vai sendo construída. E é isso que temos que ensinar a esta nova geração na educação, é que nem toda a informação que eles vão ter agora vai ser usada ipsis verbis para uma profissão de futuro, mas estamos-lhe a ensinar e a dar-lhe capacidades de aprendizagem para que eles depois consigam direcionar para a sua profissão com propósito e mostrar-lhes onde é que esta tecnologia, estamos a falar das áreas da engenharia e mais do deep tech e da tecnologia de informática de nome, onde é que isto depois pode impactar na vida deles e eles aplicarem então ao seu propósito de vida usando a tecnologia como uma muleta, como uma ferramenta e não como o fim da profissão. Professor, podemos dizer então que o ensino, não é? Em conjunto com o ensino superior, o ensino secundário e básico, em conjunto com o ensino superior, podem criar uma estratégia conjunta de forma a criar esta vontade também das mulheres experimentarem, das meninas poderem experimentar a tecnologia. Sim, eu acho que a estratégia do ensino, especialmente básico e secundário, é fundamental. Não é? Portanto, nós temos de garantir que todos os jovens, rapazes e raparigas, têm acesso a uma educação criativa, interessante, destas áreas. Não é? E a verdade é que provavelmente não têm, porque há uma grande falta de profissionais da área da informática, são áreas que não é tão fácil ensinar no ensino básico e secundário como outras, não é? Como literatura ou matemática, e portanto eu acho que esses são os problemas. Mas há aqui uma questão mais profunda e para a qual eu não tenho a resposta, mas posso refazer a pergunta, que é: as mulheres têm tido, historicamente, um papel muito importante na computação. Os primeiros computadores, pessoas que faziam cálculos, eram tradicionalmente mulheres. E os primeiros programadores, pessoas que fizeram sistemas muito importantes, como o sistema que foi à Lua, na Apollo 11, e outros sistemas de exploração espacial, diversos sistemas operativos importantes, eram feitos essencialmente por mulheres. Portanto, houve uma fase, até ali aos anos 70, onde a informática era de facto dominada, curiosamente, por mulheres, ou pelo menos tinha uma fortíssima influência. Isso veio a alterar-se nas décadas mais recentes, nas últimas 4 décadas, e eu acho que, eu pessoalmente não sei se alguém sabe exatamente porquê. Isto pode ter a ver com uma percepção errada do que é esta profissão da engenharia informática, da engenharia eletrotécnica, etc., com uma percepção errada, que é uma coisa muito técnica e com pouco impacto social,
Parece ser claro que as raparigas, na idade em que tomam estas decisões, portanto, quando jovens adolescentes estão preocupadas com coisas com impacto social e menos com a tecnologia por si, não é? Aparentemente os rapazes interessam-se mais pela tecnologia, por razões que podem ser ou culturais ou mesmo genéticas, biológicas, não interessa. E eu acho que as raparigas não veem esta área como sendo uma área não só com bons prospectos futuros, como também com impacto social. Pensam mais talvez em medicina ou noutras áreas, ou biologia, gostam de ver as questões da ciência do ponto de vista da biologia. Portanto, eu acho de facto que é muito importante mudar essa percepção ao nível do ensino básico e secundário, naturalmente com o apoio das universidades, mas não são as universidades que vão mudar o que é que as decisões que os jovens tomam quando têm 14 ou 13 anos, não é? E depois eu acho que também era útil fazer uma análise um bocadinho mais profunda por pessoas da especialidade, por sociólogos, por eventualmente historiadores, porque é que houve esta alteração grande das coisas e porque é que a informática era antes uma coisa. A primeira programadora foi uma mulher, a Ada Lovelace, é verdade que há muitos anos. E, portanto, porque é que houve esta alteração da percepção? Eu acho que isto é chave se nós quisermos garantir que esta área não só conta com mais recursos humanos, que é uma coisa-chave, mas também conta com profissionais com um corpo profissional mais diversificado. Eu acho que isso é fundamental. Vão-se colocar muitos desafios do ponto de vista de como é que se implementam estes sistemas, do impacto social destes sistemas, do que é que a inteligência artificial vai fazer, etc, etc. E acho que é importante termos aí um corpo profissional tão diversificado quanto possível, e isso na prática inclui ser mais ou menos equilibrado entre homens e mulheres. E, portanto, eu deixo mais perguntas do que respostas, mas não deixa de ser uma questão interessante. Porque é que, de facto, porque é que há mais rapazes do que raparigas a escolher numa fase relativamente prematura da vida deles, quando são jovens adolescentes, que escolhem que se interessam por engenharia e, em particular, por informática, e menos raparigas a tomar essa decisão. Cláudia, acha que consegue responder esta questão? Eu consigo dar aqui fazer alguma partilha de uma mulher na engenharia, não é? E que desde os 14 anos está ligada com a tecnologia, que contactamos efetivamente até por fruto da organização, com várias áreas, com várias idades dentro do sistema educativo. Há um projeto que nós fazemos, que somos parceiros das Engenheiras por um Dia, e fazemos algum trabalho também dentro das escolas secundárias com turmas do secundário, e efetivamente uma turma que nós apanhámos em particular tinha maioritariamente meninas, estava no 12º ano, tinha 5 rapazes apenas, e eu fiz a questão: quem é que aqui está a pensar no seu próximo passo da universidade, ir para uma área de engenharia ou ir para a área de tecnologia? E nenhum deles tinha isso como primeira opção. E eu disse: eu recuso-me a sair daqui sem que vocês me digam o que é que vos afasta deste processo. O que é que vos afasta? Vocês são nativos digitais, vocês usam a tecnologia no vosso dia-a-dia. Aliás, eu acho que vocês não conseguiriam viver hoje em dia sem as ferramentas e sem a tecnologia que vos está disponível. Portanto, digam-me o que é que vos afasta de fazer parte deste processo, porque vocês são apenas consumidores. E houve uma rapariga que efetivamente tomou a palavra e disse: é ainda o estereótipo que eu vejo. Ela não falou na palavra estereótipo, mas deu a indicação de que a pessoa que está ligada à tecnologia ou que está apenas a fazer programação sozinho, isolado, numa cave ou numa sala fechada, portanto não tem interação com a comunidade, não tem interação com pares. E depois a matemática. Agora aí a matemática entra em discussão, porque a matemática é ensinada da mesma forma para os rapazes do que para as raparigas, e nós, a nível, com os dados históricos que a Ana também partilhou, nós temos efetivamente muitas mulheres muito boas a matemática. Somos tendencialmente melhores alunas nestas áreas do que os rapazes em termos de notas finais. Isso aí é uma discussão, mas este estereótipo, efetivamente, de que eu vou fazer alguma coisa na área tecnológica, mas vou estar isolada e sozinha, e é preciso desconstruir. E é preciso desconstruir também que a tecnologia não é programação, ou não é só programação. Portanto, todas as profissões que vão estar no futuro e que já existem hoje, tocam tecnologia de alguma forma.
E, portanto, para elas estarem no digital, para elas perceberem a tecnologia, seja em que área de função, de futuro, marketing, advocacia, as questões das éticas, agora que se vão pôr muitos desafios da inteligência artificial, a privacidade dos dados, é necessário todos os pares de olhos da sociedade que tenham conhecimento sobre o que é isto da tecnologia e como é que nós a vamos usar para o propósito. Portanto, é preciso desconstruir estes estereótipos de género nas profissões e nas decisões das profissões de futuro. Como é que, o professor Arlindo dizia, como é que nós vamos trabalhar? A universidade é consumidora deste final, né, deste pipeline que nós temos dos alunos que vão fazer o 12º ano e que vão entrar para um curso universitário. Mas como é que nós podemos trabalhar isto? Mais do que perguntas, são ideias, são resultados que noutras áreas também já mostraram o impacto. É voltar às bases e mostrar-lhes o que é que as empresas fazem com a tecnologia. O que é um engenheiro dentro da empresa, o que é que ele faz no dia a dia e onde é que isto impacta a vida deles. Para as crianças não é fácil entender a tecnologia com os jargões todos que nós usamos no dia a dia. Contudo, é fácil para eles perceberem que quando carregam num interruptor da luz, para a lâmpada acender, tem que haver tecnologia por trás. E estão lá os engenheiros a fazer um trabalho até que a luz e a energia chegue à casa deles. Portanto, desconstruir isto é muito importante e mostrar efetivamente que há mulheres a fazerem este trabalho, muitas delas fora das televisões, porque eles não as consomem, não conseguem dar-lhes acesso a elas e dar estes exemplos de forma a que possam ser inspirados. Portanto, há aqui algum trabalho que empresas, universidades, as próprias universidades podem criar as embaixadoras das universidades, voltarem às escolas secundárias e as secundárias voltarem às escolas primárias para inspirarem outras que estão nestas áreas, mostrarem, ok, eu faço isto. Eles de certeza que vão adorar conhecer uma pessoa, uma mulher que está a trabalhar a inteligência artificial, a realidade aumentada, em que trabalham com os óculos e percebem onde é que isto depois no futuro pode ser útil para a medicina, pode ser útil para a energia, pode ser útil para, estando aqui em Portugal, conseguirmos reparar, e agora vou utilizar aqui um bocadinho do meu trabalho, reparar uma turbina numa power plant que esteja na Arábia Saudita. Portanto, como é que nós conseguimos utilizar isto na realidade e que é sexy estar nestas áreas? Porque por vezes não é nada sexy se tratar da matemática, porque matemática, física, computações, nós aprendemos isto em silos e depois não conseguimos antever como é que fazemos a salada de frutas para que isto tenha um resultado. Quando eu me sento em frente a um computador e numa empresa, eu vou trabalhar com que propósito? Era aquilo que o professor Arlindo também dizia, com que impacto social? O que é que eu vou fazer a diferença na sociedade? E este trabalho, que conjuntamente as empresas, obviamente, e as universidades e o sistema educativo pode trabalhar em conjunto. E aqui, Mas, Ana, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa que a Cláudia fez, que é uma coisa que eu tinha pensado referir, mas não referi. Eu concordo com tudo o que ela disse, em particular a importância de explicar melhor aos jovens o que é o trabalho do engenheiro e de uma pessoa que trabalha em tecnologia. Mas acho que há uma questão muito importante que era muito importante desmistificar, que é, dá-me a sensação que nesta idade da adolescência, da adolescência mais nova, não é? Portanto, ali entre os 10 e os 15 anos, as jovens, as raparigas, gostam mais estão menos disponíveis para aquele tipo de investimento solitário, como jogar um jogo de computador frente a um computador, e gostam mais de estar umas com as outras, a conversar e etc. E há a sensação que estas profissões estão muito solitárias, que a profissão da tecnologia é uma pessoa sozinha à frente do computador. E que se calhar um médico, ou um jurista, ou outras profissões não é verdade. E de facto essa é mais um mito do que outra coisa. Não, como foi dito, não é só programação, há muitas componentes no desenvolvimento da tecnologia, e eu acho que isto é talvez uma das coisas que afasta as raparigas. É a sensação que se forem para uma profissão da área da tecnologia, vão estar a trabalhar sozinhas por grandes períodos de tempo a desenvolver sistemas, por exemplo, a programar. Isso não é verdade. Estas profissões são tão flexíveis como as outras, há reuniões, há grupos de discussão, há levantamento de requisitos, há interação com a sociedade, há tantas coisas interessantes, às vezes até mais interessantes do que noutras profissões, e eu acho que era muito importante desmistificar isto. Não sei como é que isto se faz, tem de ser os professores do ensino básico da universidade, tem de ser as famílias, mas é muito importante. A profissão de trabalhar na área da tecnologia não é mais solitário
do que trabalhar em qualquer outra área. E talvez até seja menos em alguns aspectos se escolhermos as componentes certas. E eu estou convencido que isto é uma das coisas que afasta as raparigas numa primeira fase da sua vida. E Repararam, acho desculpa, Ana, se reparar, não, à vontade. nas escolas primárias, se nós assistirmos e passarmos junto a uma escola primária na altura do intervalo, nós reparamos que os rapazes estão a fazer jogos de grupo no meio do centro em que têm a área de estar, e as raparigas estão todas a um cantinho na conversa. Portanto, elas estão em grupo a conversar. Nós treinamos muito mais isto de conversar, de comunicar desde cedo. Eles treinam muito mais desde cedo o trabalho em grupo, o estar em equipa, o desafio. E, portanto, aqui há que mudar também esta noção e promover nos intervalos estes convívios em grupo também, para elas efetivamente começarem a ter aqui, correrem riscos, trabalharem jogos até desportos que lhes corram risco de equipa e de estratégia, que tenham que aplicar estratégia desde cedo. Por outro lado, nós não temos os melhores profissionais de engenharia a lecionar nas escolas, não é? Os melhores profissionais da engenharia ou da tecnologia estão muitas vezes e tristemente fora do nosso país, não é? A dar cartas no outro lado. Portanto, enquanto nós não tivermos professores inspiradores daquelas áreas para os alunos, não os vamos conseguir captar para estas áreas. Portanto, vamos ter que fazer um trabalho desde cedo para os inspirar a quererem saber mais e a procurarem mais dentro destas áreas tecnológicas. É muito importante este trabalho desde cedo. Na vossa opinião, a inteligência artificial e o desenho dos algoritmos também têm alguma influência na desigualdade de género e nesta escolha de se vão ou não seguir determinada área? Eu não estou a ver, muito sinceramente. Ou seja, é um problema, os algoritmos estão enviesados, sim, todos os dados que nós temos e que recolhemos e a forma como recolhemos, eles enviesam nas tomadas de decisões e de informações, mas eu estou a ver estes temas mais ser usados a nível de empresas, a nível de governo e das recolhas dos sistemas de saúde, dos dados de saúde, de medicina por aí fora. Na área da educação não estou a ver neste momento um impacto direto nos alunos na escolha das profissões. Facto é que os algoritmos que são usados na internet, que são usados pelos motores de busca, muitas vezes dão-nos os dados enviesados. Repare, se procurar a palavra empreendedor, que é no masculino, vai obter não sei quantas imagens de um rapaz ou de um homem do género masculino, de facto. Portanto, é esta imagem que eles têm. Se procurar alguma informação sobre cancro de pele, muitas das vezes as primeiras imagens e longas imagens vais obter pele branca com manchas pretas. Portanto, há aqui algum enviesamento dos algoritmos na informação que eles buscam. Não creio é que seja tão enviesado para a tomada de decisão. O que eles têm em falta é de modelos de referência. E estes modelos de referência, se eles não os souberem procurar, obviamente também, à partida, ou vão saber sempre os mesmos, ou vão ter uma percepção errada de que que existem mais homens na tecnologia do que as mulheres. Não creio que os algoritmos, e nesta fase, eles estejam, ou as ferramentas que eles utilizam no seu dia a dia como base de ensino, os enviesem nesse sentido. Enviesa muito mais aquilo que eles estão com os consumidores, a televisão, os anúncios. E as redes sociais, não? As redes Não, sociais é possível, eu ia dizer, quer dizer, é possível. amplificam as misoginias e amplificam os estereótipos de género É. quando todos estão enviesados, não é? Pois. Mas eu acho que as redes sociais, quer dizer, eu duvido que eles tenham lá algoritmos que dizem se for rapariga, manda isto, e se for rapaz, manda isto. O que faz é que eles amplificam as preferências, e se as preferências apontam os rapazes no sentido de jogos de computador e apontam as raparigas no sentido de outra coisa qualquer, amplificam essas preferências. Mas eu acho que nós temos de atacar antes dessas preferências serem expressas. Portanto, não me parece que os bias dos algoritmos seja um problema aqui, exceto na medida em que eles de facto reforçam qualquer ligeira assimetria que haja, eles depois podem reforçar essa assimetria. E isso pode ter um efeito, mas é muito difícil avaliar isso, não é? Agora, eu duvido que haja, enfim, nunca se sabe, mas eu duvido que haja coisas explícitas que sejam dirigidas. Muitos destes algoritmos são automáticos, eles olham para as coisas que foram feitas antes e depois reforçam essas tendências.
Mas não me parece que seja esta a origem do problema. Acho que a questão do problema é mais social, é mais a maneira como são educados os role models, as pessoas que vêm, etc., como foi dito aqui, não são muitas vezes muito visíveis, do que propriamente o problema da aplicação da inteligência artificial. E de que forma é que acha que a inteligência artificial também poderia mudar esses comportamentos e influenciar estes Eu, por jovens acaso, na perspectiva de igualdade? tenho uma opinião muito positiva, mas pode ser simplesmente wishful thinking, que é, até agora, a interação com os computadores é uma questão muito técnica, não é? Nós temos de os programar, ou se estamos a interagir com uma base de dados, temos de programar numa linguagem de uma query à base de dados. Até é uma coisa muito técnica, não é? E por qualquer razão que eu não percebo, provavelmente tem a ver com estas questões que discutimos, os rapazes parecem ter mais propensão para estes detalhes de interação, de uma programação de baixo nível, etc. Isto tem prejuízo de haver excelentes programadoras e, como eu disse, historicamente, excelentes programadoras. Mas eu acho que a inteligência artificial vai alterar a forma como nós interagimos com os computadores. Nós vamos passar a interagir com os computadores basicamente em português ou em inglês. Eu acho que daqui a uns anos a interação com uma base de dados, mesmo a criação de um sistema ou de um programa, vai ser feita em grande parte através de uma interação em língua natural. Eu tenho alguma esperança que isto é difícil de explicar, mas que isto pareça menos nerd, pareça ser uma coisa mais natural e eventualmente mais atrativas para as Mais raparigas. cool. Mais cool, exatamente. Eu acho que a falta coolness, esta questão que a Cláudia disse, é muito importante. Eu acho que as raparigas não querem, e os rapazes também não, mas raparigas mais não querem ser vistas como fazendo coisas que não são cool. E os rapazes, menos uma fração deles, aparentemente, ou não são tão sensíveis ou não se importam. E eu acho que isso também as afasta, tem a ver com isso. E, portanto, pode ser que com toda esta visibilidade que a inteligência artificial teve, que o facto vai alterar a maneira como interagimos com os computadores, talvez torne uma profissão mais socialmente aceitável para os adolescentes do que é agora. Eu vejo a inteligência artificial aqui e todos os modelos que estão a surgir agora como um potenciador da criatividade destes jovens, não é? Porque eles estão, quando entram na universidade ou quando escolhem uma profissão, estão ainda na sua máxima capacidade de criatividade ou de procurar o propósito ou de novas ideias. Portanto, é quando eles ainda vêm aqui com o fulgor todo de vamos mudar o mundo. E a inteligência artificial vai-lhes permitir isso. Eu não tenho que saber programar para pedir um pedaço de código ou para pedir uma informação a uma máquina que me vai responder na minha língua natural. Eu vou ter que ter as capacidades de questionar a máquina, de aprimorar e de pôr aqui o fator humano nas respostas que eles me estão a dar. O ChatGPT, portanto, é um dos exemplos que os jovens agora estão a usar e provavelmente vão usar para fazer os trabalhos todos da escola. Acharam aqui um mote para não terem que estudar tanto. Têm que conseguir saber discernir que a informação que a máquina lhes está a dar é verdadeira ou não, é precisa, e têm que saber como interagir com ela para extrair o melhor da informação. Nós não vamos conseguir, no futuro, estou como o professor Aline diz, não vamos precisar saber programar, vamos saber como falar com a máquina, como interagir com ela para que ela nos dê tudo isto de forma a que eu possa pôr a minha criatividade em execução. E, portanto, aí vamos conseguir trazer aqui, se calhar, mais interesse deste público feminino que antes tinha que perceber, fazer código, executá-lo, aquilo tinha que funcionar, era uma chatice, até conseguir produzir alguma coisa. E num clique a máquina faz isso por ele. Portanto, vai tirar o aborrecimento e vai pôr aqui o fator humano no propósito e no desenvolvimento de novas soluções, novas campanhas, novos marketings, novas soluções tecnológicas para o uso da humanidade. E acho que é aí que nós vamos conseguir atraí-las um bocadinho mais. E, na vossa opinião, quais têm sido os papéis do Estado, das instituições do ensino superior, das empresas, da própria sociedade civil, para chamar as raparigas para estas áreas? E o que é que falta para haver igualdade nas TIC? Eu, se tivesse a resposta a essa pergunta, tinha o próximo unicórnio português, porque eu tinha resolvido o problema de Portugal e o problema do mundo. Portanto, isto não é uma situação exclusiva de Portugal e do nosso contexto. Claro. Há outros países noutras geografias que, curiosamente, conseguem, as mulheres veem na tecnologia e veem nas matemáticas um futuro e têm ali quase a igualdade de género nestas profissões.
mas trabalham muito a matemática e o pensamento computacional. Mais do que a matemática, o pensamento computacional, o pensamento lógico, desde cedo. Poderá ser uma das soluções. O que é que os governos têm feito? Têm exemplos, têm o protocolo da igualdade, da Aliança pela Igualdade das TIC, têm as Engenheiras por um Dia, têm feito aqui algum trabalho de promover as iniciativas que, de facto, desconstroem estes estereótipos do que é estar no digital, do que é estar nas tecnologias, nestas profissões, junto de jovens, desde a educação primária até às universidades, mas ainda não conseguimos trabalhar em rede de forma porque nós não obrigamos as pessoas a escolherem aquelas profissões. As empresas, por outro lado, estão ávidas de talento, seja da área feminina ou da área masculina. É talento para conseguir fazer face aos seus negócios e àquilo que têm em backlog para entregar. Não temos. Portugal tornando-se um hub para a Europa e para o mundo, então um hub tecnológico, estamos com escassez de talento. Não há uma solução mágica. Facto é que nós temos muitas profissões que não estão a ter a atração no mercado, muitas pessoas formadas em outras profissões e que já trabalharam durante muito tempo, e mulheres que estão ou no desemprego ou em vias de perder o seu emprego qualificado, que podem ver na tecnologia uma reclassificação. E é esse foco também que temos que direcionar, é dar-lhes as ferramentas, dar-lhes programas para que elas se consigam reclassificar, aproveitando já todas as soft skills, todos os conhecimentos que elas tiveram noutras áreas e trazê-las para dentro da tecnologia. É fácil nós termos um pasteleiro que está a fazer código ou a fazer testes funcionais, é fácil reclassificar estas pessoas se elas tiverem vontade e se for realmente, tiverem este clique de pensamento computacional, pensamento lógico, porque depois tudo o resto, a parte da comunicação, a parte da interação, de gestão de clientes, elas já os trazem por todo o trabalho que já fizeram anteriormente. Exatamente. Portanto, eu acho que, pese embora existam muitas iniciativas, tanto da área privada, como do governo, como das escolas, ainda não estamos a conseguir chegar lá. E é um facto que não pode ser isolado de políticas governamentais apenas para a educação. Nós temos uma sociedade que, por fatores históricos, não é? A mulher emancipou-se muito tarde. O trabalhar fora de casa e o trabalhar então em áreas masculinizadas foi mais tarde ainda. Portanto, nós estamos também, não é âmbito nem scope desta reunião, mas repare, as mulheres que estão na política são muito poucas e quando são escrutinadas, e portanto ainda há aqui muitas microagressões, muitos enviesamentos e estereótipos de género nas profissões que por vezes fazem recuar quem quer estar nestas áreas e portanto é preciso efetivamente manter aquilo que está a ser feito, esta criação de consciência, esta desconstrução de estereótipos e se calhar fazer uma task force conjunta, promover mais esta aliança pela igualdade das TIC, e em vez de termos organizações a fazerem trabalhos isolados e em silos, fazer aqui uma joint venture para que possamos rapidamente ter mais talento. Porque senão Portugal não vai conseguir dar resposta a todas as solicitações que tem nesta área tecnológica nos dias de hoje e nos próximos anos. Professor. Sim, eu também concordo, quer dizer, eu acho que não é falta de iniciativas, eu acho que há iniciativas, só aqui no técnico temos várias iniciativas, participamos no Engenheiros por um Dia, temos o Prémio Maria de Lourdes Pintacil, temos uma série de iniciativas, temos pequenos almoços só com jovens raparigas e mulheres e profissionais, portanto há uma série de iniciativas, eu não acho é que elas estejam a ter muita tração, quer dizer, eu acho que a coisa está a evoluir muito lentamente e é para dizer que com boa vontade, porque realmente nós não notamos sequer nenhuma alteração significativa na percentagem de raparigas que entram nos cursos das tecnologias e na engenharia também está estável. Portanto, eu acho que há muito esforço, mas acho que nós não identificamos claramente as causas disto. Acho que se houvesse uma identificação das causas e depois um esforço nacional, mas esclarecido, talvez fosse mais eficaz. Agora, tem havido esforço, há organizações, ao nível do Estado, há a Comissão de Igualdade de Género, mas há outras organizações, as universidades também têm, as universidades também gostariam de ter um corpo discente mais diverso. Há inclusive regras, a legislação que obriga a certos equilíbrios em júris, em comitês, etc. Mas eu acho que o resultado líquido disso tudo, para mim, tem sido insatisfatório. Já agora, este problema é comum em praticamente toda a Europa, que é onde eu conheço, portanto, não é um problema só português.
É um bocado estranho que ninguém tenha descoberto as verdadeiras causas e podemos até desmoralizar e dizer não, há uma razão biológica, as raparigas têm interesse por outras coisas, mas eu pessoalmente não acredito muito. Eu acho que é uma questão cultural cujas raízes nós não fomos muito eficazes a identificar. E de que forma é que acham que a tecnologia também pode facilitar a vida de uma mulher? E eu posso referir, por exemplo, agora aqui a questão do teletrabalho. Veio trazer algum benefício para a mulher conseguir gerir o seu tempo como mãe, como mulher, como cuidadora. Aliás, todas as tarefas que as mulheres desenvolvem ao longo do dia, não é? E da vida. Bom, a robótica tem uma vantagem óbvia aí, porque de facto os trabalhos de casa são um bocado desequilibrados contra as mulheres, não é? Mas a robótica, lamentavelmente, está um bocadinho atrasada relativamente às outras tecnologias. Eu acho que mais uns anitos e vai estar cá, mas até podemos comprar um robô que faça o trabalho da casa, que, sei lá, o dobrar a roupa é uma coisa particularmente difícil tecnicamente, o robô perceber como é que se dobra, etc. Mas mesmo uma coisa tão simples como arrumar a máquina, enfim. Portanto, eu acho que a robótica eventualmente ajudará um bocadinho nessa questão. Enquanto não tivermos os robôs, quer dizer, acho que ajuda toda a gente, mas não ajuda mais as mulheres do que os homens, não é? Portanto, do ponto de vista em que ajuda toda a gente, acho que é bom, acho que nós vamos ter mais facilidade em fazer as coisas. Temos assistentes que nos podem lembrar das coisas e que se calhar podem tomar conta de uma série de coisas aborrecidas que temos de fazer, como manter a lista de compras, etc. Mas eu acho que vai ser uma ajuda mais uniforme para homens e mulheres do que propriamente uma grande vantagem para tirar algumas coisas que continuam a ser injustamente em cima das mulheres, não é? Tanto por razões biológicas, no caso do nascimento das crianças, do nascimento e acompanhamento das crianças pequenas, como por razões culturais, que deviam ser mais fáceis de corrigir, mas realmente não são. Oh, Ana, a tecnologia per si não é nada, não é? Já o Steve Jobs dizia que technology is nothing. Aquilo que faz a tecnologia são os humanos que estão por trás dessa Desenvolver. tecnologia que a usam para o bem ou para o mal. Ainda temos aqui uma assimetria muito grande de literacia digital no nosso país. A tecnologia poderia servir, efetivamente, para ajudar mulheres e homens a fazer tarefas corriqueiras, como fazer uma transferência através do seu telemóvel em segurança, sabendo o que estavam a fazer, sem ter que pedir licença para sair do trabalho para ir ao banco fisicamente fazê-lo. Da mesma forma do que marcar uma consulta no médico ou no médico de família, quando o pode fazer online, se o souber fazer em segurança e saber o que está a fazer. Portanto, há aqui uma iliteracia ainda digital que nós ainda temos mais acentuado nas mulheres, efetivamente, do que nos homens, porque eles arriscam mais, né, que depois sejam roubados os dados e que tenham os computadores todos bloqueados porque alguém fez phishing e ransomware e ficou com tudo bloqueado. O que é facto é que eles arriscam mais, né, a experimentar estas novas apps e novas tecnologias que efetivamente ajudam no dia a dia, na gestão do dia a dia. Mas depois há um outro trabalho, o trabalho ainda de cuidador da família, que se assume por razões históricas que é a mulher a fazê-lo. Não é por acaso que dados da CIG, e eu só vou citar os de 2020, nós tínhamos dados em que apenas que 40% dos homens faziam apenas uma tarefa doméstica por dia. Portanto, aqui há assumir que, tanto das empresas, do lado das empresas, das famílias e da sociedade, as expectativas que são postas sobre a mulher de cuidadora, que por vezes as atrapalha na sua vida profissional e progressão profissional e no equilíbrio desta parte profissional com a família. Não é a tecnologia que a está a pôr para trás. A literacia digital ajuda nestes campos. É mais fácil eu, enquanto estou a ver o futebol dos miúdos, não é? Fazer as transferências todas, fazer os pagamentos todos, do que ter que me deslocar a um banco. Portanto, eu poupei tempo, eu pus a tecnologia a meu favor. Mas se for perguntar a estes jovens que nós estávamos a querer educar e a trazer para a tecnologia, a estes jovens nativos digitais, ou às mães, se usam uma chave móvel, e a chave móvel digital do governo, eles nem vão saber para que é que serve nem o que é. Ou a grande maioria não o sabe. Portanto, há aqui uma iliteracia digital que é preciso colmatar para que depois consigam perceber como é que a tecnologia, como é que os serviços digitais as podem ajudar no dia a dia e no equilíbrio. Teletrabalho, para responder diretamente à sua pergunta. Teletrabalho está consagrado agora como uma nova forma de prestar trabalho
aos empregadores. O facto é que nem todas as empresas estão a aderir ao teletrabalho, porque ainda temos também um mindset das nossas pequenas e médias empresas, e outras empresas que, se eu não estiver debaixo do olho, se não estiver aqui, eu não sei se está a trabalhar. Ou seja, ainda não há o pensamento dos líderes para eu quero é que o trabalho me seja entregue e quero que o trabalho seja feito. Claro. Estou a vir com vista em produtividade em vez de horas de trabalho realmente executadas, porque as horas de trabalho não são refletidas sempre em produtividade. E, portanto, nem sempre o teletrabalho está a ajudar a mulher, já voltámos ao contrário. Íamos todos ter um mundo melhor, íamos todos, portanto, o melhor está para vir, vamos todos E agora ficar. estamos fechadas em casa a cozinhar e a tomar conta dos filhos e a trabalhar. Mas, de facto, o teletrabalho pode ajudar, sim, neste equilíbrio, nas empresas que o permitam, nas outras que ainda não o permitem, mostrar-lhes que, efetivamente, é um caminho a seguir para conseguirem atrair o melhor talento. Porque hoje em dia já não são as empresas que escolhem o talento, é o talento que escolhe as empresas onde quer trabalhar. E a primeira pergunta que eles têm é como é que eu vou equilibrar o meu bem-estar, seja homem, seja mulher. Estamos a falar de talentos. E, portanto, é preciso mudar este mindset. Agora, a tecnologia, Carolina, quando inventar uma máquina aí de passar a ferro, eu compro logo. Seja dinheiro for, eu compro. Lá está, há tarefas que a tecnologia ainda não nos vai ajudar no todo. Mas a robótica está nesse caminho. E nem sempre as ideias criativas e inovadoras são acompanhadas desta parte mais técnica, desta parte mais física, não é? Já temos todo o controle dos robôs, mas se vocês virem vídeos do treino dos robôs para executar movimentos que para nós são naturais como humanos, como saltar e como equilibrar-se, eles têm que ser muito treinados para isto. Portanto, há aqui um caminho ainda em que nós vamos ter os robôs, sim, a ajudar-nos nas tarefas domésticas e a tecnologia a ajudar-nos a potenciar o nosso tempo para outras áreas criativas e para estarmos com a nossa família, mas nesta altura ainda não. Teletrabalho é o mindset das empresas. Portanto, eu espero que agora não tenhamos um revés e que não exista aqui novamente o mindset de trabalharmos todos em conjunto. O networking e o reconhecimento de pares e o trabalho em pares e equipa é importante. Portanto, a relação de pertença com a empresa e com as equipas é importante. Há que haver aqui o equilíbrio que seja bom para os trabalhadores e que seja bom para a empresa para que consigamos manter aqui o nível de equilíbrio. Mas isto vai ser. Foi uma disrupção que tornou e que provou que o trabalho remoto funciona, mas não diria que é o único fator. Portanto, as empresas, para serem amigas do bem-estar e amigas da mulher e amigas da família, têm outros fatores e outras condicionantes que têm que trabalhar também. Só não sei se gostaria de acrescentar alguma coisa, eu sei que está muito associada a esta questão da inteligência artificial. Gostaria de nos dar assim uma boa nova ou deixar aqui um último comentário? Não, o único comentário muito genérico é que eu acho que estes novos desenvolvimentos de inteligência artificial têm a capacidade para nos permitir a todos trabalhar menos horas, ser mais produtivos e trabalhar menos horas. Assim nós consigamos aproveitar esta oportunidade. Não é tão fácil assim, mas de facto eu acho que estas novas tecnologias permitem substituir muito do trabalho repetitivo e de sapa que muitas pessoas fazem. Portanto, em princípio, a sociedade do futuro, e quando digo futuro digo nos próximos anos, nas próximas décadas, teria condições para conseguir o mesmo nível de produtividade, o mesmo nível de produção, com menos horas de trabalho. E isso é bom para todos, mas acaba por ser melhor para as mulheres, para dizer a verdade, porque as mulheres têm menos horas, acabam por ter menos horas livres, não é? E, portanto, eu acho que se nós, como sociedade, conseguimos usar estas tecnologias para melhorar a nossa produtividade e usarmos essa melhoria não só para melhorar a situação económica naturalmente, mas também para para melhorar a qualidade de vida, acho que isso beneficiará a todos, mas beneficiará muito em Portugal aos portugueses, que trabalham muitas horas por dia em geral, e as mulheres portuguesas que, entre os portugueses, provavelmente trabalham mais se contarmos todas as componentes do trabalho delas. Portanto, deixo esta nota de otimismo. Acho que essa possibilidade existe. Depende agora um bocadinho de usarmos estas tecnologias da maneira correta. E isso é um desafio grande para as empresas, para o Estado, para a sociedade. Cláudia, gostaria também de deixar aqui uma última nota antes de finalizarmos.
Eu não vou falar sobre o expert de inteligência artificial, mas uma das notas é que, de facto, os educadores, nós como educadores, os pais, os amigos, não é? Toda a sociedade que faz, como diria o provérbio africano, que é preciso uma aldeia para criar uma criança. É necessário conversar sobre as coisas do dia a dia. Portanto, explicar o que é que se fazem nas profissões. Eu tento fazer isso em casa com os meus filhos, mas naturalmente eles vão responder rapidamente que a mãe é engenheira, mas tem muitas reuniões. Eles não conseguem ainda transpor esta barreira. É de facto necessário que os pais estejam conscientes que deem oportunidades às crianças e na escola, oportunidades a arriscar, oportunidades a experimentar, para que depois não surjam estes estereótipos de género nas profissões, de profissões mais masculinas e profissões mais femininas. Por outro lado, qualquer, quando nós decidimos qual é a nossa próxima profissão, não é o fim. Portanto, é um princípio de aprendizagem e estamos sempre a tempo de reclassificar, independentemente do género, independentemente da idade, estamos sempre a tempo de voltar a usar a tecnologia ou começar a usar a tecnologia como fator e como área de profissionalização. E há aqui só um repto que quero lançar. As mulheres que querem fazer esta reclassificação estão, por vezes, com as pernas presas porque já são garantes da sua família até na parte monetária, não é? O salário delas é importante. O reclassificar-se para uma outra área implica muitas vezes deixarem de ter um salário no final do mês, investirem na sua própria formação sem saberem se vão gostar, se aquilo vai dar, não é? Será que eu vou ser boa? Será que é aquilo mesmo que eu quero? Fazem um investimento muito grande. Isso também as afasta de fazer esta reclassificação. E não raras vezes nós apanhamos as mulheres entre os 30 e os 40 anos que seguiram tudo aquilo que era que a sociedade ditou, vai estudar, vai para a faculdade, casa, tem filhos e tem um emprego para a vida. E de repente acordam e dizem, não é nada disto que eu quero fazer na minha vida, não é isto que eu quero. Mas eu vou usar alguma paixão que eu tenha, nem que seja aos bordados, para fazer o meu futuro. Quiçá, sabendo que a tecnologia pode ajudar no seu negócio e de que forma, poderá potenciar este passo. E, portanto, é aqui o repto que eu lanço é criarmos mais iniciativas que, de alguma forma, possam fomentar esta reclassificação ou experimentar o início de uma reclassificação sem que tenham que fazer um investimento monetário tão alto, para que possamos depois ter esta pool de talentos também para fazer face ao mercado. Muito bem, muito obrigada. Adorei esta conversa, acho que foi muito esclarecedora e aproveito então para desejar-vos um ano de 2023 mais igual, mais democrático e tecnologicamente mais equilibrado. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Neste programa abordamos as questões ligadas às desigualdades de género que ainda se verificam nas áreas das tecnologias e computação. Olhamos o presente e perspectivamos o futuro, sem perder a esperança de um Portugal melhor e mais igual. No próximo episódio vamos abordar a igualdade de género na conciliação da vida profissional, familiar e pessoal. Conto consigo. Até lá.